Olá, ouvintes, boa noite. Hoje eu, Paulina, Eu, Gabriele. Eu, Ana Maria. estamos aqui no Fala Agro para entrevistar a nossa convidada Hilary Cristine, a nossa especialista, para a gente falar sobre sustentabilidade e certificação no campo. Bom, Hilary, muito obrigada, seja bem-vinda. Nossa primeira pergunta, no caso, gostaria de saber, na sua experiência, qual das certificações de sustentabilidade os produtores rurais mais procuram ou têm no mercado agrícola? Bom, primeiro, boa noite todo mundo. Eu sou a Hilary Christian, sou formada desde 2018 pela Universidade da UEMA. E, bom, trabalho nessa área de certificação há uns 4 anos, mais ou menos. Uma das mais procuradas aqui na região, a gente tem o RTRS, que ele trabalha voltado para certificar soja e milho, que é o grande mercado aqui da região. Então, é um dos mais procurados aqui na região Matopiba em si, é o mais procurado. Certo. Os produtores, vocês percebem, no caso, as fazendas que você visita, você percebe esse interesse dos produtores rurais pela certificação, tudo? Sim, na verdade eles ficam sabendo, a gente divulga isso, né? Tem outras empresas que trabalham com certificação também aqui na região, mas eles acabam sabendo muito porque de boca a boca, né? Isso. Acontece muito de um vizinho ter a certificação e aí fala dos benefícios, o outro fica sabendo, se interessa também para participar e aí quer saber como é que faz. E aí eles acabam indo atrás da gente. Muitas vezes acontece, a gente não vai atrás, às vezes eles vêm atrás da gente. E aí a gente faz uma divulgação, porque toda fazenda certificada, ela tem uma placa de certificação. Certo. Então eles já veem, essa placa é diferente, o que está acontecendo, como foi. Isso já os motiva a correr Isso atrás. gera uma curiosidade também. Então, Mas geralmente antes não era normal essa certificação. é porque não é muito difundido, eu acho. Quando se fala em sustentabilidade, o pessoal já vai muito por um lado, assim, que a mídia fala muito sobre isso, de um jeito muito pejorativo, né? E quando eles entendem que eles não precisam mudar, assim, eles têm que se adequar à legislação que a gente tem. Então, muito do que é pedido já é legislação vigente. Sim. Então, eles acabam, então é isso que se trata, esses são os benefícios. Aí eles se acalmam um pouco mais depois de uma explicação, sabe? Certo. Agora me diga, a sua transição de mercado de trabalho, no caso, sair da faculdade para o mercado de trabalho, você encontrou muitas dificuldades? É um universo muito diferente do que a gente está aqui dentro. Acho que quando a gente está na faculdade, a gente está muito protegido. E aí você fica idealizando, é porque agrônomo, porque tem aquela visão do que é ser agrônomo, né? Então é agrônomo se você estiver no campo todo dia, se você trabalhar, ficar numa fazenda. Na minha época era muito isso, tipo, se você ficar numa fazenda, você é um agrônomo de verdade. Mas eu acho que quando você vai para o mercado de trabalho, é um mundo totalmente diferente. Você tem os conhecimentos que você adquiriu na faculdade, mas no dia a dia ali, a coisa funciona, você vê a coisa na prática. E isso é diferente, né? Então você leva muito dos seus conhecimentos da faculdade, mas você leva muito dos seus conhecimentos de vida também. Então acaba que você vai amadurecendo junto com a sua carreira. E você gostou dessa transição? Gostei. Eu acho que no início eu sentia muita falta de alguém para me liderar naquele caminho, de dizer assim, essas são as possibilidades. Porque você sabe que tem muitas possibilidades na área da agronomia. Todo mundo fala que é uma área muito vasta. Mas eu senti falta de alguém para dizer assim, olha, são essas possibilidades, é isso que você precisa fazer no início. Sei lá, um curso, tirar logo sua carteira e aprender a dirigir estrada de chão mesmo. Ou, não sei, fazer um inglês, alguma coisa assim. Eu senti essa falta, mas aí eu fui percebendo as coisas com os meus colegas e no que eu queria também pra mim, assim. E aí eu acho que eu consegui trilhar um caminho legal no meio disso tudo. Ainda bem. Então, Hilary, eu gostaria de perguntar quais são as certificações de sustentabilidade que você considera mais relevantes hoje na agronomia e quais seriam os principais desafios para obtê-las? Então, a gente tem o RTRS, como eu já falei, porque grãos é o que gera muito do nosso país. A gente tem Fartrade, a gente tem o Bom Sucro, que é para cana-de-açúcar, tem de produtos orgânicos também. Então, assim, tem uma gama muito grande de produtos. Hoje, basicamente, todos os produtos que a gente consegue produzir, a gente consegue gerar uma certificação em cima dela, né? Você só precisa procurar com a certificação
que te ajuda naquele meio com o que você se insere, né? A dificuldade é que, bom, cada certificação tem seus critérios, né? Então, dentro daquilo ali, você tem que ter uma comunicação com o seu cliente, de explicar para ele o que você precisa e o que ele precisa para participar daquela certificação, porque cada uma tem muita coisa, a legislação que já precisa ser seguida, então não é bem muito criteriosa, mas que a gente sabe que no dia a dia as coisas funcionam um pouco diferente. Mas é passar esse conhecimento para eles. Então, assim, às vezes a gente precisa de, não sei, entender melhor como é a região e como é o cliente, porque ele vai precisar de um tempo maior para se adequar e para conseguir essa certificação. Ótimo. E quanto aos obstáculos, quais que você acredita que sejam o que os agricultores vêm enfrentando para conseguir manter essa certificação? Eu sempre falo que a certificação, ela é um plano de melhoria. Ela não é uma coisa pontual, porque você certifica baseado no hoje. Amanhã, a realidade vai ser totalmente diferente. O famoso depende. Vai mudar. Isso, mas tem que ser um plano de melhoria. Então, o que é feito para a certificação não pode ser feito só para receber o auditor, só para ganhar essa certificação. Você tem que fazer aquilo ali, entender a importância disso, e às vezes a gente tem uma dificuldade de que seja entendida a importância, e manter isso a longo prazo. Então, a gente tem um plano de melhoria. O que é feito hoje, a gente quer dar continuidade nesse trabalho também. E no seu ponto de vista, os certificados, eles influenciam na produtividade e na conservação ambiental? Sim, então a gente faz avaliação de 5 critérios básicos, né? A gente vê a questão trabalhista, vê a questão ambiental, a questão de relação com a comunidade, a questão de legislação mesmo, a gente vê a questão também de melhorias do cenário ambiental, né? Da produção. Então, assim, eles têm um plano para todas as pessoas certificadas, elas têm um plano de melhoria ali dentro, seja na redução de consumo de diesel, seja na redução dos produtos que são utilizados, dos químicos, né? Então, eles têm que continuar, porque essa certificação ela pode ser perdida a qualquer momento. Não é porque você conseguiu essa certificação que isso vai se manter para o resto da vida, não. Você vai tem que manter o que ele conseguiu. Isso, ele tem que ter um plano de redução, ou se não tem uma redução, a gente tem que ter uma justificativa do porquê que não conseguiu reduzir, como que aconteceu, porque às vezes acontece, a gente vê a parte de legislação, vê a parte documental, então você vê todos os cenários da fazenda para identificar quais são os pontos críticos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, se você fizer a abertura de uma área sem licença hoje, você pode ser multado, né? Então a gente faz essa avaliação e já identifica, olha, aqui a gente tem uma área de desmate, uma cascalheira, não sei, e aí não tem licença, então aqui é um ponto fraco da fazenda. E aí a gente consegue ir criar um plano de ação para eles melhorarem esses pontos fracos, porque quem tá ali dentro no dia a dia às vezes não vê muito. Some de vista. Bom, gente, estamos encerrando esse primeiro bloco, já voltamos com mais perguntas. Bom, gente, voltamos para o nosso segundo bloco e uma das perguntas que eu tenho para chamar mais experiência nossa querida convidada no caso, sobre os acordos. De que maneira as políticas públicas contribuem para os acordos entre os produtores no sistema de certificação de sustentabilidade? Bom, muito esses processos, eles não são estabelecidos aqui no Brasil, porque isso é sobre produtos que vão ser importados, né? Então, esse protocolo que a gente segue durante a certificação, ele é feito em parceria. Por exemplo, a ITRS ele trabalha é um selo europeu, então tem uma mesa redonda europeia, onde tem produtores, tem empresas, tem a parte do governo em si, tem consumidores, e isso tudo forma uma cadeia que vai determinar o que precisa ser feito. Então, a gente segue esse padrão, né, que é feito lá fora, isso para todas as outras certificações também. As políticas públicas, a gente sabe que de país em país isso muda, né? Então, essas políticas públicas, elas podem facilitar, ou seja, sei lá, fornecendo um meio de linha de crédito para quem é certificado, ter o melhor acesso à linha de crédito, ter melhor forma de renegociar suas dívidas,
ou pode dificultar trazendo... Tem pequenas premiações. Ou pode trazer coisas que dificultem o acesso a essas coisas. Então, tipo, tarifando tarifas mais altas, legislações mais rigorosas. Então, isso pode atrapalhar, mas também pode ser um grande incentivo, né? Bom, sobre os critérios da assistência de certificação, como as instituições lidam com essas advertências da matéria de credibilidade do selo? Bom, cada selo, ele tem o seu porquê, né? A gente tem selo de produtos orgânicos, por exemplo, que é para garantir que aquele produto ele foi, desde o princípio, desde a semente, ele não teve interferência de produto químico, né? Então, esse selo, ele traz um valor a mais para esse produto final. Hoje em dia, a gente vê mais com mais facilidade no mercado, a gente consegue ver em carne, por exemplo, a gente consegue ver o selo de carne que é certificada. Mas isso vai muito para fora, né? Porque nossos produtos eles são muito importados para outros países. E nesse caso, lá fora a gente tem uma gama maior de produtos com selo. E aí agrega um valor para esse consumidor final, né? Saber que esse produto ele vem de um local... com um certo cuidado. Isso, que ele seguiu a legislação, que ele conseguiu, desde o princípio até o final, ele tem a garantia, né? De que atendeu essa legislação vigente. Olá, tudo bem? Tudo. Pensando no futuro da agricultura sustentável, você acredita que as novas tecnologias e regulamentações tornarão as certificações mais acessíveis ou mais burocráticas? Eu acho que vai ser mais fácil da gente conseguir convencer esse produtor a se interessar por isso. Por exemplo, para produtores de algodão, a certificação é meio que um critério básico para isso. Então, todo produtor de algodão meio que tem que ter uma certificação, né? Então, isso facilita esse acesso. E aí, quando eles têm um produto certificado, eles ficam interessados, porque vem a vantagem, e aí ficam mais interessados em outros produtos, porque se já tem essa metodologia, não vai ser tão difícil. A gente escuta isso, não é tão difícil eu ter outra certificação, se eu já tenho um produto que é certificado. Então, eu acho que vai facilitar esse acesso também. Quanto à questão da burocracia, é burocrático, querendo ou não é burocrático, porque a gente precisa ter documento do que a gente faz. O que vale é o que está no documento. Eu não posso entregar um EPI para um funcionário e não ter a ficha dele de EPI preenchida, né? Então, tem que ter tudo regularizado. Se você pudesse dar um conselho para quem está entrando no mercado agora, qual seria? Meu conselho seria, encontre a área. Teste as áreas, né, enquanto você está na faculdade, encontre uma área que você se identifica, que é o que você tem de perspectiva de vida, aprenda o máximo possível em todo lugar que você estiver. Se você está no emprego hoje, você está meio desmotivado, aprende com aquele emprego, o que tiver ali. Eu trabalho não é no agro, mas aprende o que tem ali, porque isso pode ser... Isso pode funcionar para você depois, você pode usar esse conhecimento mais para frente. Sei lá, eu trabalho num local que é uma empresa de pneu, por exemplo. Você aprende sobre o pneu, e aí depois quando você estiver viajando, você vai saber sobre pneus quando você precisar trocar. E aí, enfim, eu acho que a gente precisa aprender tudo que tem para aprender no ambiente que a gente está. Pode ser que não seja ligado ao agro agora, mas futuramente você vai usar isso. Ótimo, obrigada. Bom, Hilary, agradecemos demais você compartilhar sua experiência conosco, todo o seu conhecimento. Fico muito agradecida e as meninas agradecidas demais pela sua presença, por tudo mesmo. Precisando, podem me chamar, não sei. Mas pode. Transmito um pouco do meu conhecimento para vocês. Como eu falei, eu acho que eu senti um pouco de dificuldade, porque eu não tinha alguém ali para me direcionar. Sim. Mas entender que a gente pode sim, não é porque que às vezes tem, porque é mulher, não sei o quê. Você escuta essas coisas, mas acreditar no seu potencial e ver onde você quer chegar, o que você pode também. Porque às vezes, não tá no campo o dia todo e viajando aquela coisa toda, não é pra você, mas tudo bem, você encontra outra área. Então, vão atrás do que vocês precisam, que vai dar super certo. Daqui a pouco a gente se encontra na estrada por aí. Sim, o universo da agronomia é vasta. Bom, gente, muito obrigada pela sua paciência, pela sua atenção e até a próxima.